você sempre ter que tomar a decisão, ir adiante, você está sempre na linha de frente nesse relacionamento. E ele tá na retaguarda. Olá, gêmeos! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Tess das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Gêmeos. Então, essa leitura serve para você que tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Gêmeos. Veja se a leitura ressoa com você, porque, claro, se trata de uma leitura geral intuitiva, não é para todo mundo, portanto, só se conecte com os conselhos que fazem sentido para você nesse momento da sua vida. O que não for para você, simplesmente libere e siga em frente, tá certo? Se não for para você, você pode ver a leitura do seu ascendente, da sua lua, né, o signo correspondente. Vamos às 10 cartas para Gêmeos. Eu gosto de montar uma mandala para direcionar aqui minha leitura. Lembrando também que no primeiro comentário fixado eu deixo o meu WhatsApp, caso você queira mandar uma mensagem e marcar uma consulta particular, tá certo? 10 cartas para Gêmeos, fundo do deck. Carta da conclusão, 4 de paus. Nossa, essa semana parece que o tema é só um tema único, porque é relacionamento sempre, né? É o que tá saindo muito aqui. Vamos ver. Bom, eu vejo aqui no tema central um homem. Alguém que tem as suas qualidades, alguém que tem sentimentos, sim, mas ao mesmo tempo tem muita dificuldade em lidar com esses sentimentos. Tá? E a torre cruzando o caminho, mostrando desconstrução, briga, separação, casa caindo, alguma coisa nesse sentido, uma ruptura. Talvez essa pessoa tenha essa dificuldade em lidar com os problemas. Quando tá tudo bem, a pessoa segue o jogo, né? Segue em frente na vida. Mas quando alguma coisa não sai como planejado, é aquela pessoa que de repente chuta o balde e joga tudo pro alto. Não tem inteligência emocional para lidar com a situação, com as dificuldades, talvez abrir mão de certas coisas, pensar no próximo, né? Então, mostra até uma certa criancice, uma atitude infantil por essa carta aqui que representa a pessoa, né? Não sei se é você ou seu par, mas aqui fala dessa situação de dificuldade em lidar com sentimentos. Vem no mental a Rainha de Ouros. Talvez esteja falando do seu par aqui, mas é como se um homem pensasse na mulher, como que a mulher consegue realizar as coisas e ele não. Porque aqui a Rainha de Ouros é alguém que já passou por poucas e boas na vida, né? Que assim tem um histórico, é uma pessoa que tem lugar de fala quando ela fala das dificuldades da vida. Mas é aquela pessoa que vê o copo mais cheio do que vazio, né? É alguém que faz de um limão uma limonada. Então, é vitoriosa nesse sentido, tá? E esse cara vê você assim, sendo essa pessoa, essa mulher que tem o poder, né? Mas ele não consegue ainda te alcançar, te acompanhar ou ver a vida como você enxerga. E aqui o universo mostra no inconsciente a pessoa, ao mesmo tempo, querendo cortar, mas querendo renovar. Então, fala de um impasse. Na verdade, a pessoa deveria fazer uma terapia aqui, né? Porque lidar com a situação, não adianta só gostar de você e não saber viver ao seu lado. Eu vejo essa pessoa que às vezes ela tem muitos sentimentos que são bons, que são genuínos, mas na prática ela se atrapalha toda. E ao mesmo tempo fica aquela questão de... parece que tem os momentos que encaixa, né, essa energia da match, mas tem os momentos que você nem reconhece. Você fala, meu Deus, né? Parece que é outra pessoa, a pessoa surtou. Então tem essas duas energias muito misturadas aqui. Ao mesmo tempo que ele quer terminar, de repente ele volta com outro papo, dizendo que não é nada disso, que ele tava de cabeça quente. Sabe aquelas pessoas que de repente começam a ameaçar que vão terminar e nunca terminam?
Me vem muito essa energia, tá? Aqui a carta do mago fala sobre habilidades de comunicação. Então, exatamente o que eu falei, ele não tem essa habilidade, essa inteligência emocional para lidar com, com os conflitos que ele carrega, né? É como se ele precisasse de um porta-voz para isso, tá? Porque a carta do mago é o comunicador. Veja se você não é essa pessoa que consegue identificar o problema e você acaba facilitando a vida dele, explicando para ele algumas situações que ele tem dificuldade de entender e até de se expressar, tá? É, talvez seja uma pessoa até que tem alguma questão de neurodivergência. Me vem essa energia aqui. Que talvez ele veja o mundo do quadradinho dele de uma forma muito pré-formatada, sabe? E talvez você seja a pessoa que acaba deixando as questões do mundo mais palatáveis para ele, mais agradáveis. É como se você traduzisse para ele aquilo que ele não consegue entender ou que não tem inteligência emocional para lidar. Vem também a energia da princesa de paus. Essa energia aqui, eu vou depois perguntar para o tarô o que significa, né? Se é uma terceira pessoa aqui, porque mostra essa questão de dar um passo tendo que matar um leão por dia. Então, talvez seja a pessoa aqui, você, talvez, que acaba explicando para esse cara o mundo como ele é, só que todo dia é uma batalha, né? Seria a princesa nesse sentido, de você sempre ter que tomar a decisão, ir adiante, você está sempre na linha de frente nesse relacionamento. E ele está na retaguarda, né? E isso é cansativo. Para outras pessoas, aqui pode ser a energia, por exemplo, de uma filha. Tá? Me vem essa questão aqui de uma filha que, de alguma maneira, está envolvida. Porque veio também a questão da infância, né? A carta 8 de paus, para mim, representa imaturidade, ingenuidade, infância. Eu vou perguntar para o tarô para esclarecer o que mais a princesa de paus pode falar a esse respeito. Me vem a energia de lar porque a carta do poder ao redor é a casa. Então, talvez seja uma família, talvez eu esteja falando aí do seu marido, né? Ou seu marido, como ele vê você, né? Depende aí do ponto de vista, do referencial. Tem que ver se esse relacionamento, se você não está carregando o piano por conta da filha. Me parece uma menina que está indo para a vida, talvez já adolescente, 15 anos para mais, pensando em estudar, faculdade, e você tendo que priorizar. Ela também traz as questões dela e parece que você tá com dois adolescentes em casa. Me vem muito também essa energia, tá? Ao seu redor, a carta do poder que mostra o lar. Como eu falei, a configuração de família aqui. Existe um medo do dinheiro e o desapontamento, né? De fracassar nesse sentido. Eu vejo essa energia, essa configuração. É como se esse cara aqui não desse conta de sozinho prover. Você tem esse dom do prover também, mas você tá cansada e você tá sentindo que, ao mesmo tempo, é como se você tivesse o seu marido como um filho mais velho também, né? Como eu falei, dois adolescentes em casa. Isso fica muito pesado para você. O desapontamento vem nessa questão, não que ele seja uma pessoa, mas essas dificuldades dele, essa coisa de falta de enfrentamento, falta de inteligência emocional, ela tá desgastando a admiração que você tem por essa pessoa, por esse cara, né? Que pode ser o seu marido. E a conclusão fala sobre você querer resolver, né? Colocar um ponto final. Para alguns, até pensando no casamento, como se fosse um divórcio. Mas para outros seria você chegar num denominador comum, numa solução, num consenso. Seria isso, né? Para que não fique tão pesado nesse momento aí para você tocar a sua vida. Vamos ver o que mais nesta situação. O que mais para touro? Desculpa, para gêmeos. O que mais para gêmeos? Vamos, 3 cartas.
Você tá num fogo cruzado aqui, tá? Veio a representação, antes veio a Rainha de Ouros, agora a Princesa representando você. A carta da derrota. Pode ser um revés, inclusive financeiro, e as coisas ficaram pior. Pode ser que o seu marido, o parceiro, perdeu o emprego, fez alguma coisa que não está conseguindo, está com alguma dificuldade, ou com um cliente na área de trabalho, né? São várias as possibilidades, mas vem essa questão da derrota do tipo, o dinheiro não está chegando, né? E você precisa pensar muito bem onde você vai investir, qual é o próximo passo, as demandas vão aumentando, vem a questão do domínio, é como se fossem atritos, brigas que vão acontecendo, né? Todo mundo quer fazer o melhor, só que nem todo mundo consegue entregar o seu melhor, né? E eu vejo que essa responsabilidade recai sobre você. E todo mundo olha para você como se você fosse a galinha dos ovos dourados. Como se você tivesse sempre a solução para resolver tudo. E você tá cansada disso, né? Tá de saco cheio. Natural, né? Então, e talvez as outras pessoas não entendam, né? Como eu falei desse comportamento, às vezes juvenil, infantil, ó, a questão do trabalho, o homem. É como se esse homem precisasse ganhar mais e ele precisa ter mais atitude, mais constância. Aqui fala sobre meter as caras, ter essa impulsividade, no sentido assim, de não ter medo de se expor, de bater na porta de alguém, de pedir trabalho, de fazer um bico. É como se isso aqui fosse a solução para aquilo que você sente, né? Não adianta ficar a pessoa sentada no sofá falando, ó céus, ó vida, ó azar, porque as contas não param de chegar, né? E você ainda tem talvez uma filha adolescente para criar. E aí você fica ali se dividindo entre esses dois lados, né? Sendo que ele é um cara que tem que estar com você, tem que estar junto com você nas decisões, né? Você não pode decidir por ele e muito menos gerenciar a vida dele. Então aqui fala muito sobre essa questão do domínio, do atrito, com relação ao dinheiro, né? Aos ganhos. É como se a pessoa tivesse que ganhar mais. Pode ser que ela tenha uma redução salarial que ela teve no passado, ou então que mudou um pouco o mercado, depende da área de atuação dele, ou mesmo que ficou desempregado, ou perdeu cliente, alguma coisa assim. É como se fosse o sangue no olho para buscar, né, para fazer virar. Ó, aqui isso mexeu com a estrutura da família, tá? Porque a carta da abundância fala que você conseguia gerenciar esses conflitos, como apareceu ali, né, na carta do mago, que eu falei que você era como se fosse uma intérprete do mundo para ele. Mas nessa questão da abertura financeira, tá te trazendo dor, tá te trazendo dor. É como se você não aguentasse mais, né? Isso tá num patamar que você não dá conta. E, claro, mexe, como eu falei, com a questão da admiração também, porque você quer um cara do seu lado. Você também quer um ombro para chorar, né? Só se você dá o ombro sempre para a pessoa chorar, quem é que cuida de você? De novo, casal, né? Vocês estão realmente precisando aqui de uma boa conversa, uma reconciliação, porque dos dois lados parece que cada um defende seu ponto de vista, a sua razão, e a carta do carro fala, o seguir viagem. Vocês estão presos nessa questão, né? Parece que não desenrola, parece que todo dia é o mesmo problema, a mesma reclamação, e ao mesmo tempo, todo dia, dessa vontade de jogar tudo pro alto, né? De ir embora. Talvez ele tenha essa questão também de sempre ficar se iludindo que vai melhorar, que eu vou conseguir, que fulano falou comigo, que Beltrano me indicou em tal lugar, né? E alguém que fica assim com muitas oportunidades, teorias, e na prática não resolve nada, porque o naipe de espadas fala muito do mental acelerado, mas com pouca, a pessoa converte pouco, né? E você, nesses rompantes, também fica de saco cheio e quer sair de casa, tá? Vem essa energia bastante específica. O que mais para este casal que enfrenta esses perrengues do dia a dia? Ó, de novo, você é a figura forte, você é a figura central dessa família, tá? As aberturas, elas passam pelas suas mãos. A questão da inteligência emocional e a questão do sangue no olho, né? De você fazer acontecer. Você é a pessoa que converte em resultado. E, por enquanto,
o seu marido, o seu parceiro não está na mesma vibração, talvez nunca esteve na mesma vibração, são perfis um pouco diferentes, apesar das coisas que unem vocês, mas é isso que está pegando no relacionamento, tá? Então aqui fala sobre as aberturas, que não adianta você querer fazer diferente agora, porque de alguma maneira você também maternou, você também foi aquela que sempre se colocou no lugar da cuidadora, da mãe, da salvadora, e as pessoas reforçam esse arquétipo para você. O que mais para Gêmeos? Você é a pessoa que apara as arestas, você é a pessoa que equilibra os excessos. Aqui é a força da construção e da destruição pela carta do diabo, né? Então, assim, por enquanto a balança, ela tá negativa, né? O balanço atual desse relacionamento, você acha que tá perdendo mais do que ganhando. Só que o outro lado também pensa que tá perdendo mais do que ganhando, né? E aí ninguém chega num consenso, que seria a carta da virtude, de realmente abrir os olhos, reconsiderar algumas coisas, ver os pontos fortes e fracos de cada um, e assim cada um ter o seu lugar. Então eu vejo aqui um problema muito assim de inversão de papéis. Parece que você se tornou mãe desse cara, né? Esse que é um parceiro, de alguma maneira aí passou o tempo pelas dificuldades dele, por você ter um perfil mais forte, da mulher mais resolutiva, que pode ser até mais mandona, né? Você manda e ele obedece, mas isso vira aquela coisa de mãe e filho, principalmente adolescente, né? Que a mãe tenta mandar fazer as coisas e o adolescente retruca e fica naquele jogo assim de gato e rato. Eu tô vendo muito essa energia aqui para este casal. Vamos lá, conselhos finais para o signo de Gêmeos. Aqui o tarô pede uma grande transformação, porque essas interferências não são de agora, elas vêm do passado. Aqui sugere também que outras pessoas acabam interferindo. Veja no seu relacionamento se você não é muito boca aberta e acaba falando demais. E as outras pessoas ficam interferindo, querendo, nessa de ajudar, de dar conselhos também, e você acaba abrindo demais uma coisa que é privada, né? Algo que tem que ser particular. Mostra você ainda presa nessa situação, uma estagnação, que é a carta do pendurado, e a necessidade profunda da transformação, que aqui é a morte. É a morte daquele antigo eu, para que renasça o novo eu, né? Pode ser a nova forma de se relacionar. Ó, alguma coisa precisa ruir, a carta da ruína, para que você busque algo novo. Então, assim, veja, se essa situação está insustentável, se você, por mais que você faça e você quer, de repente, retomar o seu lugar de esposa, mas o cara fica insistindo para ser cuidado como filho no relacionamento, talvez não dê mais pé. Né? Talvez seja assim, começou errado, tá terminando errado, você aguentou o tempo que conseguiu, mas agora você quer um homem de verdade do seu lado. Né? Então, para algumas pessoas, essa situação ela é muito difícil de ser transformada, né? Seria realmente a morte do relacionamento nesse sentido. Para outras pessoas, depende aí do quanto você é guerreira e o quanto você ainda aposta nessa relação, o quanto você vê de ganhos nisso, né? Ó, são altos e baixos, tá? Então, talvez melhore um pouco, né? A carta da arte fala que existe uma simbiose entre vocês. Então, claro, você vê a parte que prejudica, mas de alguma maneira existe uma codependência. Você acaba... essa questão de ser uma mulher forte, que decide a vida do cara, que dá as diretrizes, ao mesmo tempo te dá um certo empoderamento, uma certa segurança, como se você estivesse por cima ali da carne seca, né? Mas a que preço? Né? E isso acaba tirando o seu lugar, né? E fica nessa coisa dos altos e baixos. Ao mesmo tempo você cobra que seja um cara de atitude, mas talvez se ele for um cara de atitude, será que você dá conta de ficar no relacionamento? Né? E tem que ver se é o perfil dele, né? Porque se ele é uma pessoa que não tem muita atitude e precisa sempre de uma intérprete do mundo, né? Acaba te empurrando também, né? Esse tipo de comportamento acaba te empurrando para o lugar de mãe em vez do lugar de esposa. Né? Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Resumindo, é isso, pela carta aqui da roda da fortuna, né? Padrões que se repetem. Acho que seria legal você fazer uma constelação familiar, né, para descobrir algumas coisas aí que são importantes que você não está vendo.
e tentar colocar uma ordem, principalmente nessa questão da hierarquia, né? Cada um ocupando seu lugar. E fica a minha sugestão para você, tá certo? Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante esse trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da Cigana Rosa do Oriente. Que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.